Você já se perguntou como Deus lida com pecados antigos, aqueles que tentamos enterrar, fingir que não aconteceram? Será que Ele apenas deixa para lá se ninguém mais souber? Ou será que, em sua justiça perfeita, Ele nos faz encarar a verdade, não para nos condenar, mas para nos curar? Imagine irmãos marcados por uma culpa antiga sendo colocados diante de uma escolha decisiva. Um deles, acusado. Todos testados. E alguém com poder nas mãos que, em vez de se vingar, escolhe observar e esperar. Tudo isso conduzido por um propósito maior: revelar se o coração realmente foi transformado. Agora pense, o que você faria se tivesse que escolher entre salvar a si mesmo ou se entregar por amor a outro? E como reagiria se no fim descobrisse que essa história não era apenas sobre homens, mas um espelho do que Deus faria por nós em Cristo? Esta não é apenas uma narrativa antiga, é um reflexo profundo de como Deus lida com o pecado, molda o arrependimento e revela seu plano de redenção. Gênesis, capítulo 44. Então José deu ordens ao administrador da sua casa, dizendo: encha de mantimento as sacolas desses homens tanto quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca da sua sacola. Depois disse também: e coloque a minha taça de prata, a taça que uso para beber e para adivinhar, na boca da sacola do mais novo, junto com o dinheiro do trigo. O administrador fez tudo conforme José havia ordenado. Pela manhã, logo ao amanhecer, os homens partiram com seus jumentos. Quando tinham saído da cidade, mas ainda não estavam muito longe, José disse ao administrador: vá atrás daqueles homens. Quando os alcançar, diga: por que vocês pagaram o bem com o mal? Essa taça é a que o meu senhor usa para beber e também para adivinhar. Vocês fizeram uma coisa muito errada. O administrador os alcançou e repetiu essas palavras. Eles responderam: por que o meu senhor diz essas coisas? Nunca faríamos tal coisa. Veja, trouxemos de volta desde a terra de Canaã o dinheiro que encontramos na boca das nossas sacolas. Como então roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver essa taça, que ele morra, e nós, os outros, seremos escravos do meu senhor. O administrador disse: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrada a taça será meu escravo. Os outros ficarão livres. Então eles apressadamente abaixaram cada um a sua sacola até o chão e a abriram. O administrador começou a procurar, começando do mais velho até o mais novo, e a taça foi achada na sacola de Benjamim. Então rasgaram suas roupas em sinal de tristeza. Cada um carregou de novo sua sacola sobre o jumento e voltaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Eles se prostraram com o rosto em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu pode adivinhar? Judá respondeu: o que podemos dizer ao meu senhor? O que podemos falar? Como nos justificaremos? Deus revelou a culpa dos seus servos. Agora somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele com quem a taça foi encontrada. Mas José disse: longe de mim fazer isso. Somente o homem com quem foi achada a taça será meu escravo. Quanto a vocês, voltem em paz para o pai de vocês. Então Judá se aproximou dele e disse: por favor, meu senhor, permita que este servo fale uma palavra aos ouvidos do Senhor. Não se acenda a ira do Senhor contra este servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. O Senhor nos perguntou: vocês têm pai ou irmão? E respondemos: temos um pai já idoso e um irmão mais novo, filho da velhice dele. O irmão mais velho já morreu, e o pai ama muito esse mais novo, pois é o único filho que lhe restou daquela esposa. Então o Senhor disse: tragam esse irmão até mim, para que eu o veja. E dissemos ao Senhor: o menino não pode deixar o pai dele. Se ele deixar, o pai morrerá. Mas o Senhor insistiu: se o irmão mais novo não vier, vocês não verão mais o meu rosto. Quando voltamos ao nosso pai, contamos a ele tudo o que o Senhor havia dito. E quando ele pediu que voltássemos e comprássemos um pouco de comida, dissemos: não podemos descer. Se o nosso irmão mais novo vier conosco, iremos. Do contrário, não podemos. Então nosso pai disse:
Vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um desapareceu e eu disse: certamente foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Agora, se levarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês farão meus cabelos brancos descerem com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao meu pai sem o menino, e a vida dele está ligada à vida do menino, quando ele vir que o menino não está conosco, morrerá. Assim, os teus servos terão feito com que nosso pai, teu servo, desça com tristeza à sepultura, pois eu, teu servo, garanti por este menino a meu pai. Eu disse: se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante de ti todos os dias da minha vida. Por isso, por favor, deixa teu servo ficar como escravo do Senhor no lugar do menino, e que o menino volte com os seus irmãos. Pois como poderei eu voltar ao meu pai sem o menino? Não posso ver a dor que isso causará ao meu pai. Ao considerarmos Gênesis 44, encontramos mais do que um relato de tensão familiar. Este capítulo é uma profunda exposição da atuação soberana de Deus na história humana, do modo como Ele, em sua sabedoria inescrutável, dirige todas as coisas para cumprir seus propósitos eternos, inclusive a humilhação do pecador e sua condução ao arrependimento. O texto apresenta o ponto culminante do processo, por meio do qual o Senhor trata com os irmãos de José, especialmente por meio de um teste que expõe seu caráter e revela os frutos de uma transformação operada não por força humana, mas pela graça divina. O plano de José ao esconder sua taça na bagagem de Benjamim é mais do que uma estratégia humana. Trata-se de um instrumento providencial que Deus usa para pôr à prova corações outrora endurecidos pelo pecado. Ao colocá-los novamente diante de uma escolha semelhante àquela feita anos antes, abandonar um irmão e poupar a si mesmos, Deus demonstra que a verdadeira mudança não consiste em palavras ou remorso momentâneo, mas numa renovação da mente e da vontade. A mudança em Judá é emblemática. O mesmo homem que arquitetou a venda de José agora se oferece como substituto para salvar Benjamim e poupar o sofrimento do pai. Isso é fruto de um coração regenerado. O discurso de Judá é uma peça notável de intercessão, marcada por uma consciência convicta, afeição legítima e disposição sacrificial. Ele não tenta maquiar os erros, tampouco apela para mérito próprio. Antes reconhece a culpa, admite a justiça de Deus e se submete à providência divina com reverência. Ele está pronto para sofrer, não por interesse pessoal, mas por amor ao pai e ao irmão. Esse é o resultado da obra divina que opera tanto o querer quanto o realizar, conforme o seu beneplácito. Por meio desse episódio, somos conduzidos a contemplar o modo como Deus lida com o pecado do seu povo. Ele não ignora nem varre para debaixo do tapete a iniquidade, mas a expõe, a fim de conduzir o pecador ao quebrantamento. A graça salvadora é sempre precedida por convicção de pecado. Assim como José testou seus irmãos, o Senhor permite que sejamos confrontados com situações em que nossa condição é revelada e o pecado se torna inescapável diante da luz de sua santidade. Esse confronto, porém, é sempre medicinal. Deus disciplina aqueles a quem ama, com vistas à santificação. A história de Judá oferece ainda uma ilustração vívida do princípio da substituição vicária. Ao se oferecer no lugar de Benjamim, ele aponta para a obra futura e perfeita do nosso verdadeiro substituto, o Senhor Jesus Cristo. Assim como Judá se interpôs diante de José para poupar seu irmão e preservar o pai da dor, Cristo intercede diante do Pai em favor dos seus, oferecendo não apenas palavras, mas a si mesmo em sacrifício. Ele se fez maldição por nós, sendo justo, para que fôssemos reconciliados com Deus. Do ponto de vista doutrinário, esse capítulo evidencia a soberania de Deus na história da redenção. Nenhum detalhe está fora do controle divino, desde a colocação da taça até a resposta dos irmãos. Tudo coopera para cumprir o desígnio eterno de Deus, de preservar a linhagem da promessa, conduzir à restauração de uma família quebrada e, acima de tudo, preparar o palco para o desenvolvimento da aliança redentora que culminará na encarnação do Messias.
Ainda que o nome de Deus quase não seja mencionado diretamente neste capítulo, sua presença permeia cada acontecimento de forma inconfundível. Além disso, este texto oferece aplicações cruciais para a vida cristã. Primeiramente, aprendemos que o arrependimento autêntico é operado por Deus e se manifesta em humildade, confissão e mudança real de comportamento. O verdadeiro arrependimento, conforme as Escrituras, não é mero remorso emocional, mas um fruto do Espírito que conduz à vida. Judá não apenas sente pesar, ele assume responsabilidade, intercede e se oferece como sacrifício. Esse é o padrão bíblico de conversão, da rebeldia à obediência, da dureza à submissão. Em segundo lugar, somos lembrados de que o crente, regenerado pela graça de Deus, é chamado a amar sacrificialmente. Judá não busca preservar sua liberdade, mas proteger o outro. O amor bíblico não é interesseiro nem condicionado. Ele se expressa em doação e serviço. É o mesmo amor que Cristo demonstrou e que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Terceiro, somos ensinados sobre o uso correto da autoridade. José, tendo todo o poder, poderia exercer julgamento severo. Contudo, ele age como reflexo do caráter de Deus, justo, mas misericordioso. O verdadeiro líder piedoso não usa sua posição para esmagar, mas para edificar, para discernir e para reconciliar. A autoridade, à luz da Escritura, é sempre uma mordomia diante de Deus. Ainda, o capítulo nos ensina que o cristão deve viver com a consciência moldada pela verdade de Deus, mesmo quando isso implica sofrimento pessoal. A fidelidade a Deus é mais valiosa que a preservação da própria segurança. Judá prefere ser escravo a ver o pai sofrer ou o irmão ser levado. Aquele que teme ao Senhor valoriza a justiça mais que o conforto. Por fim, somos lembrados que a providência de Deus está sempre operando, mesmo quando não conseguimos percebê-la. Nada está fora do plano eterno e sábio do Senhor. José foi vendido, humilhado, esquecido, mas em tudo Deus estava conduzindo a história para o bem final de sua aliança. Isso nos dá segurança para confiar, mesmo em tempos de dor e incerteza. Ao concluirmos, não podemos deixar de contemplar a beleza do Evangelho refletida neste capítulo. O pecado é real, o coração humano é corrupto e os efeitos da transgressão são profundos. Mas Deus é longânimo, poderoso e gracioso. Ele não apenas perdoa, mas transforma. Ele não apenas exige justiça, mas Ele mesmo provê o justo, que satisfaz plenamente sua justiça e reconcilia os homens com Ele. Cristo é o verdadeiro Judá, o verdadeiro irmão mais velho, o verdadeiro substituto. Ele não se ofereceu apenas, Ele se entregou. Ele não apenas se compadeceu do sofrimento, Ele carregou a nossa culpa, foi punido em nosso lugar e ressuscitou para nossa justificação. E hoje, Ele vive para interceder por nós, diante do Pai. Diante dessa graça, somos chamados a uma vida de arrependimento contínuo, de fé perseverante e de amor obediente. Que vivamos não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que honremos a cruz de Cristo com uma vida moldada pela palavra, sustentada pela graça e voltada para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.